Dr. João Paulo Rossi Pascoal, advogado, especialista em Direito Civil pela ESA São Paulo, mestre em Direito pela PUC e professor universitário. João. Se eu aprendo agora com ele, viu? João Paulo aí, agora pode pegar o pique dele do Marcos que do nada. Nossa. Pronto? Não é? Tá na ordem? Como é que tá? Pronto? Tá na ordem aqui? Não achou? Qual que é? Tira a foto. Separou o dele? Pretel, nossa, tira dele. A Pretel veio para tirar nossa foto. Não achou? Não, é o primeiro não. Ele é É o Afonso? Alexandre. Boa tarde a todos. É um grande prazer participar dessa segunda versão do Congresso, né? Tive a alegria de participar do primeiro também. Ao final do que nós ficamos todos emocionados, o ano passado, com as palavras do professor Silvio Capanema. E hoje, infelizmente, eu não pude chegar e participar desde o começo, mas já soube que todas as palestras foram maravilhosas. Então, meus parabéns aos colegas que participaram aqui como palestrantes, a todo esse público que eu vejo repleto aqui de amigos, ex-alunos, colegas advogados, sejam da OAB, seja fora dela, de outras cidades, que deixaram a sua vida pessoal, sua vida profissional para se congregarem aqui e obterem algumas informações sobre novidades, como esse assunto tão importante que o doutor Alexandre acabou de apresentar. Eu também, como tive essa liberdade de escolher meu próprio assunto, como eu vi que já tinha alguém falando sobre multipropriedade, que é o assunto ultra recente, Lei 13.777 de 2018, eu também optei por trazer um outro assunto novo, falando de um outro tipo de produto imobiliário que está nas nossas mãos, que podemos trabalhar, seja você colega advogado, seja você síndico, seja você administrador de condomínios. Então, vamos falar sobre o condomínio de lotes. Primeira informação importante, como é que isso se originou, como se criou, foi introduzido pela lei da REURB, é uma lei bem famosa, a lei 13.465 de 2017, uma lei que nasceu por medida provisória de dezembro de 2016, então notem aí a data, né? 22 de dezembro. A lei da multipropriedade, acho que o colega que abordou também deve ter mencionado a sua data, até foi dezembro de 2018. Portanto, daqui a pouco está chegando o Natal, você vai estar preocupado com a cidra cerezer, comprar o presente para a sogra, o peru, e o governo vai estar preparando alguma novidade legislativa, porque sabe-se lá, essa data é a preferencial para novidades legislativas, né? E a lei da REURB é uma lei extensa, uma lei complexa, uma lei que alterou várias outras leis de relevo e uma lei que traz dispositivos que no seu próprio corpo acabam vingando, acabam se efetivando. Essa lei foi também alvo de regulamentação, tem decreto próprio. E no que nos interessa para o nosso tema, condomínio de lotes, onde é que isso está hoje previsto na nossa legislação? Primeiro, o Código Civil. Código Civil, em apenas um artigo, dentro daquela técnica que o legislador moderno usa de não alterar a ordem de aparição dos assuntos, acrescentando uma letra a um artigo já existente. Para quem não se recorda, o artigo 1358 fala sobre extinção do condomínio. E aí colocaram 1358-A, condomínio de lotes. 1358-B, AU, multipropriedade imobiliária. Então vocês notem que em acréscimo ao condomínio edilício vem a reboque o condomínio de lotes. Também a lei de parcelamento do solo acabou tendo algumas pequenas alterações, apenas para se mencionar que esse fenômeno existe no nosso direito. E por quê?
porque nós veremos daqui a pouco, isso não é uma completa novidade. Há algum tempo já existe em outros estados da federação. Aqui no estado de São Paulo, pelo menos, o Ministério Público sempre foi contrário, sempre foi muito aguerrido contra, seja o condomínio de lotes, propriamente dito, seja o loteamento de acesso controlado. Então nós vamos encontrar artigos escritos por promotores dizendo que é uma excrescência jurídica, é um absurdo, não pode existir. Só que há 30 anos a coisa existe, acontece, por quê? Porque nós bem sabemos, não é o direito que cria a realidade. O direito é aquele jabuti que corre atrás da realidade, que é a lebre. Só que não como na fábula, a lebre ela corre mesmo na realidade. E o direito tenta conformar essas necessidades, essa realidade, e daí essa explicação. E no decreto regulamentador nós temos também alguns artigos falando a respeito do condomínio de lotes. Brevíssimos comentários sobre a lei da REURB. Primeiro, falar da conjuntura histórico-político-social. Estamos falando do governo Temer, um governo polêmico, contestado, mas de nítido caráter reformista. Reformista no bom sentido de modernizar, de tentar trazer para o mundo do direito algumas realidades. E um drama brasileiro. O Brasil é um dos países, junto com Índia, com Nigéria, países com altíssimo índice de problemas habitacionais, de propriedades irregulares. Então, esse assunto, regularização fundiária, sempre foi um assunto muito caro para todos nós, um assunto muito importante. E a lei da REURB, como o seu próprio nome diz, tem como carro-chefe, seu assunto principal, o tema explícito, a questão da regularização fundiária, seja rural, seja urbana. E de maneira implícita, essa regularização vem a satisfazer o quê? Em grande parte, não somente, mas em grande parte, satisfazer essa carência que nós temos. E que é um direito social que está estampado em caráter programático na nossa Constituição, que é a dura questão do déficit habitacional. Então, vem com esse espírito, essa ideia macro. Como assuntos satélites ou apêndices, a lei da REURB acabou reconhecendo novos direitos reais, novos tipos de direitos reais, que passaram a ser catalogados no Código Civil. Então, por exemplo, você vai encontrar agora a legitimação do direito real de laje, com um nítido escopo de trazer ao mundo real negócios que existem há muito tempo nas comunidades. Você vai encontrar o condomínio urbano simples, o loteamento de acesso controlado, e nessa leva de novas formulações de direitos reais, apareceu o nosso condomínio de lotes. E aqui, vocês conseguem identificar pela própria exposição de motivos da medida provisória que deu origem à lei da REURB, que houve uma inspiração em obras que vêm não do setor jurídico, mas da economia, como, por exemplo, uma obra do famoso economista Hernando de Soto, que é peruano, que é uma obra da década de 80, que se chama O Mistério do Capital. Por que o capitalismo dá certo nos países desenvolvidos e fracassa no resto do mundo? E ali não é achismo, é um trabalho que foi feito com base em estatísticas. E ele pegou um país, o Peru, que é muito parecido com o nosso, é um país que também é um país favelizado, um país pobre, e ali de maneira simples ele demonstra que a partir do momento que o direito acaba trazendo essa economia, que ela é fantasma, ela existe, mas não é reconhecida pelo mundo do direito. A partir do momento que há a titulação, há o reconhecimento, e aí ele conta aquelas historinhas. O sujeito mora numa comunidade que não é reconhecida, não tem sequer endereço. A partir do momento que ele tem seu título, tem um endereço, ele pode abrir um comércio e a roda da fortuna começa a girar, inclusive em favor do próprio governo. Isso também a medida provisória não esconde. Ela diz, a partir do momento que você reconhece essas novas figuras de direitos reais, e direito real tem que passar pelo registro, o que vem na sequência, moçada? Tributos. O governo, que é esse ser ávido por nosso dinheiro, também acaba se favorecendo dessa titulação, legalização. Então, em teoria, quanto mais nós trouxermos para o direito o mundo real, tanto maior a economia se implementará, tanto maior nós vamos dar satisfação
a esses pontos tão problemáticos, como é o caso da habitação no Brasil. Então, podemos aí trazer como conclusões parciais dessa macro-influência da lei da REURB sobre o nosso assunto, que ela veio a legitimar, ela procurou legitimar situações que ainda não explicitadas na lei, elas já existiam no mundo real, mas que não eram protegidas, não eram reconhecidas pelo direito. E vejam só, o Brasil, cifras aí recentes, significa 1% da economia mundial. Nós pensamos que o Brasil, pelo seu tamanho, pela sua população, representa muito mais que isso no mundo, e não, é 1% só. Portanto, quando nós falamos de investimentos, nós falamos de um dinheiro que não está aqui. O grosso está lá fora. E há uma concorrência que é internacional por esse dinheiro, por esse investimento. Como é que você vai conquistar, vai seduzir, vai trazer um investidor, se boa parte da nossa economia, ela não é, das situações negociais, jurídicas, elas não são reconhecidas. Então, não somente como uma forma de dar paz social, de implementar a economia, mas como também até de incentivar investimentos no Brasil. E um outro aspecto que não podemos esquecer, o Brasil é um país continental e é um país extremamente desigual. Algum colega aqui já viu como funciona a justiça no estado do Amazonas? Parte do judiciário lá está num barco que é periódico, ele para transitoriamente em vilarejos, margem de rio, porque é a forma de chegar. Onde tem pista de avião, desce avião. Onde não tem, é barco mesmo. E a justiça, quando parar ali naqueles 20 dias, vai fazer de barba a cabelo. Vai resolver tudo. E nós aqui na nossa realidade paulistana, esquecemos que existe um Brasil aí fora muito diverso, muito diferente do nosso cotidiano. Então, justamente pelo seu tamanho, justamente pela diversidade de cenários, de economias, de fontes de sobrevivência, nós temos visões que são diferentes com relação à aplicação do direito. E aqui é um exemplo disso. Em São Paulo, o condomínio de lote era palavrão, era praticamente uma obscenidade, não se podia sequer mencionar. Em outros estados, isso já existia há um tempão. Então, o caráter unificador de uma lei é importantíssimo para nós, para que nós tenhamos segurança jurídica, para que nós, como advogados de empresários, como os próprios empresários, possamos colocar isso de pé e ganharmos dinheiro em cima disso e satisfazermos o que o Instituto veio, a sua razão de existir. A importância da regência legal do condomínio de lotes. O Brasil é um país de nítida cultura cartorária. O brasileiro, se ele não vê a palavra estampada na lei, ele não acredita que não existe. Então, uma primeira explicação é essa. É importante você ter o fenômeno previsto na lei e, de preferência, de maneira completa, tal qual foi a multipropriedade imobiliária, né, que é uma leva gigantesca de artigos. E aqui uma primeira crítica possível ao condomínio de lotes. O nosso tema é rico, é importante, só tem um mísero artigo no Código Civil. Nota-se que tentou-se reger o assunto, legitimar o assunto, mas sem muita sofisticação. É bem esquálida a regulação do condomínio de lotes no Código Civil. Mas o assunto ele vivia num limbo jurídico. Essa é a grande realidade, isso é inescondível. E a partir do momento que nós passamos a ter aparição legal a respeito, passamos a ter essa segurança. Eu gosto muito dessa frase do Leonardo Brandelli, que ele é registrador imobiliário lá em Jundiaí, fala bastante, desenvolve bastante esse tema, que ele tenta explicar por esse viés econômico. Ele diz, há uma seleção natural dos produtos de acordo com as necessidades de mercado. O condomínio de lotes, tal qual outras aparições, não é uma criação artificial do mercado imobiliário que se tenta enfiar a goela abaixo do grande público. É o contrário. O empresário sempre tenta, até por uma questão de sobrevivência, criar produtos que se amoldem às necessidades sociais, econômicas daquela região. Como eu disse, não é o direito que cria a realidade, o direito simplesmente tenta reger essa situação. Então hoje, também uma outra conclusão parcial, podemos dizer com folga, com tranquilidade, temos aí o reconhecimento de mais um produto imobiliário que não vai competir, ele vai coexistir com a unidade autônoma construída, o nosso velho, bom, querido condomínio edilício,
vai coexistir com o lote tradicional, que é oriundo do loteamento, da lei de parcelamento do solo, e também vai coexistir com outro fenômeno que é parecido, é próximo, mas não é a mesma coisa. É o lote situado num loteamento de acesso controlado. Então, o saldo foi ultra positivo para nós. Essa é a minha visão sobre o assunto. E aí uma perguntinha provocativa. Realmente foi uma completa novidade no nosso direito? Não. Como eu falei, aqui em São Paulo, o nosso TJ tradicionalmente tem uma visão que costuma ser conservadora das coisas. E aqui até uma crítica ao nosso judiciário. Há muito tempo São Paulo deixou de ser a ponta de lança do direito brasileiro, porque é um tribunal que tem esse viés conservador, é muito grande, acredito que seja um dos maiores tribunais do país, do universo, e ele demora demais para dar as suas posições. Outros estados federativos acabaram tendo um judiciário que consegue decidir essas questões novas com mais rapidez. Então, aqui em São Paulo, não podia. Alguns utilizavam em outros estados da federação uma leitura conjugada do artigo 8º da Lei 4591/64, que é um artigo que fala sobre condomínio de casas, com o artigo 3º do Decreto-Lei 271 de 67, para dar vazão à existência de um condomínio de lotes, portanto, uma unidade autônoma sem construção alguma. Isso acontecia com certa tranquilidade, ao ponto de vários municípios terem leis específicas sobre isso. Aqui em São Paulo, o entendimento era contrário. Nós tivemos até situações reais em que registradores foram punidos por aceitarem esse tipo de negócio jurídico. Isso tudo, por óbvio, agora mudou. Agora temos lei federal, Código Civil. Uma outra observação a respeito da nomenclatura. Eu sei que é muito difícil nós lutarmos contra chavões. Chavões funcionam como chiclete derretido num dia como hoje, né? Ninguém consegue tirar da calçada, gruda na tua roupa, no teu cabelo. Não dá para tirar aquele chavão da cabeça das pessoas. E quando nós falamos, por exemplo, de condomínio fechado, de condomínio horizontal, o que vem na cabeça de vocês? Qual é o significado aí na boca do povão? Ah, você está falando de condomínio de casas. Primeiro que todo condomínio é fechado. Toda área do condomínio, o perímetro do condomínio é 100% área privada. Você não tem condomínio aberto. O que pode ser aberto ou não, no final da história, é o loteamento. Loteamento é uma figura que é criada para você, de uma grande gleba, criar lotes, abre sistema viário que vai se integrar à cidade, você vai criar um novo bairro que vai se conjugar à cidade. Então nós temos uma barafunda, uma confusão, até mesmo em julgados, até mesmo na doutrina, usando aí o condomínio horizontal como se fosse hoje um qualificativo de condomínio de casas. E lembrando, né, se você for para Portugal e Espanha, você vai encontrar a terminologia propriedade horizontal, que designa o quê? Designa uma figura nova, um sistema moderno de propriedade, em que você tem limitações acima, embaixo, ao lado, que vai contra aquela ideia tradicional romana que você era dono de tudo, do céu ao inferno, né? Então a tua propriedade é dividida por planos horizontais, daí a propriedade horizontal. Vai contra, então não tem condomínio vertical, condomínio horizontal. O que você tem em realidade é a propriedade horizontal, que é o nosso velho e bom condomínio edilício. Loteamento fechado é uma designação que foi abolida. Significava, num passado recente, loteamento com acesso controlado. Mas loteamento fechado era algo assim, feio, demodé. Condomínio deitado é o condomínio de casas. Condomínio de terrenos é a nomenclatura que alguns doutrinadores, como é o caso do Luiz Paulo Germanos, que sugere para esse fenômeno nosso. Ao invés de você misturar loteamento com condomínio e tratar da figura condomínio como condomínio de lotes, por que não falar condomínio de terrenos? Na minha visão, seria uma linguagem, uma terminologia mais adequada para nós não termos essa confusão toda, né? E aí a pergunta, condomínio de lotes foi a melhor escolha a respeito desse assunto? Não nos traria uma confusão inicial sobre qual lei eu aplicaria para criar esse bicho? Que é a pergunta de agora. Qual o negócio jurídico que dará origem ao condomínio de lotes? Eu vou ter que usar a Lei 6766 de 79, fazer um parcelamento do solo? Então, de uma grande gleba, eu crio o condomínio de lotes? Ou o contrário? Eu vou, na mesma linha
do que nós já estamos muito acostumados, pegar os artigos 28 e seguintes da Lei 4591/64 e incorporar o condomínio de lotes. E a resposta é a opção segunda, né? A própria lei ela é claríssima no sentido de que nós temos que incorporar esse condomínio. Aliás, para você criar o condomínio de lotes, pressupõe-se que você necessitará ter o lote. É no lote já pronto que você vai se valer para criar o seu próprio condomínio de lote. Vira aquela coisa de boneca russa. Você vai abrindo e vai aparecendo outra dentro. Como, aliás, nós já estamos acostumados quando falamos de condomínio de lixo, ou não? O seu condomínio de lixo não será incorporado já em cima de um lote pronto? Então, todas aquelas mazelas, aquelas dificuldades próprias do loteamento fechado, nós vamos superar no condomínio de lotes. Por quê? Porque eu já vou ter o lote pronto. É em cima de um lote pronto que eu vou criar meu condomínio de lotes. E aí alguns que tratam do assunto também fazem esse desafio. Qual a diferença entre se criar um condomínio de casas e condomínio de lotes? A diferença simplesmente é que eu vou ter uma casa construída. Condomínio edilício vem de edificação. E no caso do condomínio de lotes, eu preparo o lote sem a edificação. Mas, no final da história, os cuidados, as dificuldades, a burocracia será exatamente a mesma. É aquela brincadeira. Num condomínio de lotes eu tenho que ter síndico, tenho que ter convenção de condomínio, tenho fração ideal, tenho tudo isso, tenho contribuição de condomínio, tenho tudo isso. Conclusão parcial. O condomínio de lotes não constitui uma nova modalidade de parcelamento do solo ao lado do loteamento da gleba e do desmembramento, e, portanto, não concorre em tais atividades. Sua incorporação pressupõe a existência de um prévio parcelamento do solo. Condomínio de lotes e a sua inter-relação com loteamento de acesso controlado. Pode surgir uma confusão se são a mesma coisa, são coisas diferentes, são coisas completamente diferentes. A área, o perímetro inteiro do condomínio de lotes é 100% privado. Quando nós falamos de um loteamento com acesso controlado, falamos de áreas que são privadas, que é o lote, e temos áreas comunitárias, áreas de circulação de carros, praça, uma creche, que você, quando é loteador e cria o loteamento, é obrigado a transformar em área pública. Então já temos esse grande diferencial. Além do que, nós sabemos das mazelas quando se trata da cobrança das contribuições para os loteamentos de acesso controlado. Isso existirá em condomínio de lotes? Nem pensar. Você é condômino, você é obrigado a pagar contribuição, tal qual nós já estamos acostumadíssimos com o condomínio edilício. Uma pergunta que vem sendo muito comum. Tem essa lei da REURB, tem esse novo instituto. Eu posso, então, transformar o meu loteamento de acesso controlado num condomínio de lotes? Eu vou lá, faço uma assembleia com 100%, vou converter meu loteamento em condomínio de lotes. Posso fazer isso? É possível? A resposta, pouco provável. Por quê? Aqui em São Paulo já não dá. Porque você vai ter que fazer a desafetação de áreas que são públicas. Isso, na órbita da nossa Constituição estadual, é vedado, é proibido. Em outros estados da federação, para e passo, isso tem que ser conferido. Mas é uma burocracia grande e é uma dificuldade. E os loteamentos irregulares? Aquelas ocupações que são completamente fantasmas, clandestinas, e que vêm bem a reboque do que a lei da REURB quer legitimar. Seria possível nós convertermos um condomínio, um loteamento irregular, em condomínio de lotes? Sim, é possível. É possível desde que, claro, a parte urbanística seja vista, respeitada, moldada. Mas como nós não tivemos a entrega de áreas ao setor público, não temos essa transformação do que era privado em área pública, não se fala em desafetação na hipótese. Inter-relação entre condomínio de lotes e condomínio de lixo. Aí é total, né? Há autores até que vêm a dizer que o condomínio de lotes não é um novo tipo condominial. É o nosso velho e bom condomínio de lixo. Mas é um condomínio de lixo sem construção. Essa seria a única diferença. Aliás, mal falando, não é que não tem construção. Não tem construção no lote. Porque você vai ter que fazer arruamento, iluminação, portaria, cercas, muros. Então tem uma parcela de construção que terá que ser feita para que esse lote
possa ser utilizado, possa ser edificado posteriormente. E outra pergunta, de que modo, em qual medida serão aplicáveis as regras do condomínio edilício ao condomínio de lotes? Como interpretar essa parte final do 1358A que diz: aplica-se no que couber ao condomínio de lotes o disposto sobre o condomínio edilício nesse capítulo, respeitada a legislação urbanística. E a pedra de toque, essa parte final, o nosso condomínio de lotes terá uma enorme influência do que diz, do que permite, do que rege a legislação urbanística, seja ela estadual, Vida Igarapuabe, seja principalmente a legislação municipal. Vocês notam que o Código Civil não fala a respeito de tamanho, de área, limite, a respeito do condomínio de lotes. Isso vai ficar para quem? É um trabalho para quem? Um trabalho para a municipalidade. E aí vocês podem ficar de cabelo em pé. Por quê? Porque a qualidade do trabalho legislativo das nossas cidades é um completo terror, né? O que vai sair daí, não sabemos. Interface entre condomínio de lotes e direito urbanístico é total. É uma ligação umbilical. Não podemos esquecer que está previsto na Constituição que há uma municipalização da gestão e do controle do solo. Então, de todos os entes federativos, quem mais vai ter influência, quem mais vai ter poder em dar essa regência urbanística, não é exclusiva, mas é principalmente, é o município. Então, ao município caberá, em sua própria legislação, dar uma diferença a respeito do lote tradicional, do lote que é a unidade autônoma de condomínio, que é o nosso produto, e tanto mais a tipologia edilícia, sobre o que poderá ser construído, como será construído nesse lote posteriormente. Então, a ligação do condomínio de lotes com o direito urbanístico é total, é muito mais que o nosso velho e bom condomínio edilício. Por fim, última ligação importante, o condomínio de lotes e o direito registral. O nosso produto desse novo negócio jurídico é o lote. A sua unidade autônoma será o lote, que será, como eu disse, fruto da incorporação imobiliária, que terá sua própria matrícula, que terá fração ideal. Bastará para criar esse produto a descrição do lote, das áreas que são comuns, quais sejam vias de circulação, equipamentos comunitários. Aplica-se ao fenômeno as mesmas regras que nós já estamos acostumados, oriundas da incorporação imobiliária, com uma certa calibragem, né? Porque, por exemplo, onde o artigo 32 vai falar sobre plantas da edificação, a edificação não vai existir dentro daqueles lotes vendidos. O lote será nu. Teremos outras construções que servem ao bem comum. Há necessidade do registro da incorporação, bem como da instituição do condomínio. E observações finais, dirigidas principalmente aos colegas que vão lidar com essa matéria, né? Nós sabemos que as convenções de condomínio primam por uma falta de criatividade. Quando Deus criou o mundo, Ele entregou uma minuta de convenção ao homem e ela foi sendo recortada e colada infinitamente, né? Então, quando nós precisamos de uma boa convenção para resolver nossos problemas, é aquela lástima. E cobrem a altura desse trabalho, porque dá um trabalho desgraçado vocês bem redigir uma convenção. Então, muito cuidado com a minuta da convenção, com alterações, com a convenção em si. Extremo cuidado, atenção. É nela que você vai traçar com maior ou menor rigor o que poderá ser construído sem prejuízo da legislação urbanística, que é de outra linha, do mesmo molde que nós já estamos acostumados, quem lida com loteamento, com as chamadas restrições urbanísticas convencionais. Então, uma convenção bem feita para o condomínio de lote será meio caminho andado para nós evitarmos conflitos, mal-entendidos, problemas. E última informação, há uma infraestrutura desse condomínio, o incorporador é que ficará aí incumbido de fazer sua implantação, como eu disse, construir muros, portões, iluminação, guaritas, arruamento e todo mais, para que esse lote ele possa servir ao seu propósito. Eu agradeço imensamente o convite, a pessoa do meu amigo querido Rodrigo Carpá, Dr. Rubens Elias, muito obrigado por essa oportunidade e agradeço a todos vocês pela paciência
de me escutar. Foi um prazer, foi uma alegria. Até a próxima. Nós que agradecemos, JP. Prazer ter você aqui sempre.